Haas e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Bom dia, pessoal, bom dia GP às 10. Como diz o nosso amigo Lito do Aviões e Música, senta que lá vem história. Resolvi contar uma historinha hoje a partir de um e-mail que recebi ontem de um leitor, Sandro Macedo, dando uma dica, está lá no meu blog a história, sobre a próxima produção de cinema tendo automobilismo como tema, como pano de fundo. E fiquei muito contente de saber que no ano que vem teremos o filme Ford versus Ferrari, contando a história da épica edição das 24 Horas de Le Mans de 1966. Então, é um pouquinho dessa história que eu vou contar hoje, já que estamos numa semana sem grandes notícias, né, para comentar. Ah, mas a temporada da Fórmula 1 acaba domingo, você não vai falar nada? Não por enquanto. Hoje ainda é quarta-feira. Falaremos, obviamente, mais para o final da semana. Mas então, por que é legal essa história das 24 Horas de Le Mans de 66? Porque, para além da grande vitória da Ford, né, com o GT40, o lendário, mítico GT40, há a história de Ken Miles, o piloto, um dos pilotos da Ford naquela corrida, e que será retratada certamente nesse filme que a gente vai ver com o lançamento previsto para junho de 2019 nos Estados Unidos. Espero, sinceramente, que chegue aqui. Mas se não chegar, é claro que sempre vai ter um jeito de assistir, né? Em 1966, a Ford colocou 8 carros, 8 GT40, para disputar as 24 Horas de Le Mans. Essa obsessão do Henry Ford II por Le Mans, ela tinha origem numa desfeita, naquilo que ele considerou uma desfeita, alguns anos antes, do comendador Enzo Ferrari. A Ford tentou comprar a Ferrari e o comendador negou a venda. E isso deixou o Henry Ford, que era um sujeito, o segundo, né, filho do fundador da Ford, um sujeito grandão, forte, aquele típico americano, meio caipira em alguns momentos e tal, deixou o cara emputecido. E ele encomendou aos seus engenheiros um carro de corrida para ganhar da Ferrari, de qualquer jeito, mas para ganhar num palco, num cenário onde a repercussão fosse mundial. E aí nasceu o GT40. Esse 40 é da altura do carro, tá? 40 o quê? Polegadas, talvez, alguma coisa assim, já não vou lembrar, mas enfim. O GT40, um V8, acho que o motor 4.7, uma coisa assim. Depois de pronto, foi para o Le Mans pela primeira vez em 64, mas não deu certo, quebrou todo mundo, foi um fiasco. 65, novamente, a Ford voltou ao Le Mans, mas já com os carros sendo preparados, a equipe sendo organizada pelo Carroll Shelby, o famoso Shelby dos Cobra, né? E ainda assim, em 65 não deu certo. A Ford também não conseguiu resultado nenhum em Le Mans. Mas naquela altura, em 65, já havia um cara participando do desenvolvimento do Ford GT40, que era esse piloto britânico, Ken Miles, que durante a Segunda Guerra foi piloto de tanque no exército britânico, exército inglês, e chegou aos Estados Unidos em 1952. E começou a correr de carro, enfim, e começou a ganhar muita corrida de várias provas nos Estados Unidos e tudo mais, chamando a atenção do Shelby, do Carroll Shelby, um conhecidíssimo garagista, projetista de carros também, e se tornou muito amigo dele, ajudou a desenvolver o lendário Shelby Cobra e tudo mais, e Ken Miles acabou se tornando piloto mesmo, né, de testes e de competição também, é claro. E aí foi um dos escalados para disputar, depois de desenvolver muito o carro, o GT40, para disputar as 24 Horas de Le Mans. Mas aquele ano, em 66, o carro foi testado nos Estados Unidos, claro, bastante, participou e ganhou as 24 Horas de Daytona, participou e ganhou, e também as 12 Horas de Sebring, com o Ken Miles, que assim, é claro, estava credenciadíssimo a disputar
as 24 horas de Le Mans. E lá foi a Ford com 8 carros para a edição de 1966. Aí, com um carro muito bom, com um carro forte, que vinha de vitórias em Sebring, como vocês quiserem. Falo Sebring por causa da pista de Autorama em São Paulo, que era Sebring com acento. Eu não tenho jeito de falar Sebring, falar direito. Daytona, né? Então foi para lá com uma chance boa de ganhar e finalmente de derrotar a Ferrari. A prova era tão importante para Ford que o Henry Ford, segundo, foi para Le Mans, foi ele que deu a largada da corrida, que era no formato Le Mans, os carros de lado, né, na diagonal, partindo para a corrida e tudo mais. A Ferrari foi mal nessa prova, muitos carros quebraram, enfim, alguns carros os mais importantes quebraram, bateram e tal, e quando era meia-noite já estava muito claro que a Ford só perderia aquela prova por uma grande tragédia da humanidade, né? E isso não iria acontecer. O dia foi amanhecendo, os carros da Ford estavam dominando a corrida, os GT40 com muita tranquilidade, e o Henry Ford pegou um helicóptero do hotel onde ele estava, do chateau onde ele estava, e foi para a pista para as últimas horas para determinar que os carros da Ford cruzassem a linha de chegada juntos, lado a lado. Ele queria transformar aquilo num grande acontecimento, numa grande peça de publicidade dos carros da Ford para o mundo inteiro. Decidiu que os caras iam cruzar a linha de chegada, estavam lá em primeiro, segundo, terceiro, iam cruzar todos juntos. E aí começou uma discussão enorme no autódromo, nos boxes, nas garagens e tudo mais, até que o Automóvel Clube do Oeste informou o seu Henry Ford e ao Shelby, ao Carroll Shelby, o seguinte: olha, escuta, não tem empate nas 24 horas de Le Mans. Não tem essa história, não. Não havia cronometragem eletrônica como a gente tem hoje. Hoje você conseguir um empate numa corrida é praticamente impossível, porque é uma precisão muito grande dos sensores. Alguém vai acabar chegando um tiquinho na frente. Mas não era o caso. E em 1966, estamos falando de 52 anos atrás. E aí o Shelby discutiu, conversou com o Henry Ford e tal. Bom, chegaram à conclusão que iam cruzar a linha de chegada juntos. O Ken Miles não gostou dessa história, porque ele e o Danny Hulme, que corria com ele, neozelandês, era a dupla dele, eles estavam muito à frente do outro GT40, da Shelby, que era o carro dirigido pelo Chris Amon e pelo Bruce McLaren. Esse carro teve problema durante um período da prova, porque choveu e tal, e por questões contratuais. O Bruce McLaren, já na Fórmula 1, ele só podia usar pneus Firestone, e na chuva não deu certo, perderam muito tempo e tal, até que acabaram colocando Goodyear e tudo mais. O Miles era para ganhar a corrida, e foi obrigado, primeiro o Danny Hulme, depois eles foram obrigados a tirar o pé, para permitir a aproximação do Bruce McLaren e do Chris Amon, para atender ao capricho do Henry Ford II, que era ver os carros, e eram 3, tinha um terceiro de uma outra equipe americana, mas com pilotos americanos menos conhecidos, não eram da Shelby, né? Para cruzarem os 3 juntos. Ele queria uma foto. E foda-se a organização. Alertado, não quis nem saber, né? Alertado pelos organizadores que não haveria empate, ele forçou a barra, o Ken Miles foi obrigado a fazer isso, puto, e eis que na linha de chegada vem lá o carro número 2 do Bruce McLaren e do Chris Amon, o carro número 1 do Miles e também do Danny Hulme, era o Miles ao volante, e um pouquinho mais para trás o outro carro número 5 desses 2 pilotos americanos, cujos nomes eu já não me lembro, e receberam a bandeirada juntos. Bom, o que os organizadores fizeram? Depois de muita discussão, muita conversa, muita confusão, declararam ali na pista mesmo vencedores Bruce McLaren e o Chris Amon. Por quê? Porque, como não havia essa precisão, né, milimétrica da cronometragem, eles decidiram que o carro que tivesse percorrido maior distância nas 24 horas da prova é que seria declarado vencedor. E o carro do Bruce McLaren e do Chris Amon tinha largado um pouco atrás, exatamente 8 metros atrás no grid, que não era um grid alinhado, era um grid Le Mans, e portanto se cruzaram juntos. Esse carro do Bruce McLaren e do Chris Amon
percorreu 8 metros a mais, porque saiu 8 metros atrás. E eles foram declarados vencedores. O Ken Miles quis morrer. Ficou devastado, ficou arrasado, inconformado, porque ele iria completar a tríplice coroa das provas de longa duração mais importantes da época, né? Daytona, Sebring e Le Mans. E não conseguiu. Ficou com a segunda colocação. Foi declarado segundo colocado, ele e o Denny Hulme. Uma tragédia. Agora, a tragédia mesmo aconteceria meses depois, poucos meses depois, em agosto, quando ele estava testando o protótipo J da Ford. A Ford ganharia de novo Le Mans 67, 68 e 69 com esse GT40, que era uma estupidez. E ele morreu num acidente em Riverside, na Califórnia, aos 47 anos de idade, né? Aí, encerrando tragicamente realmente a sua vida, claro. Há uma lenda urbana dos meios automobilísticos americanos de que o Ken Miles não morreu, que teria sido encontrado anos depois em Wisconsin, morando num ônibus escolar abandonado. É uma história meio parecida com aquela do Colin Chapman, que não teria morrido, que simulou a morte para fugir dos credores e foi morar no Mato Grosso e tal, aquela coisa que a gente do automobilismo costuma contar. E no caso do Ken Miles, por que ele teria ficado escondido, desaparecido? Porque a Ford não queria jamais admitir que tivesse havido algum problema nos testes desse novo carro, desse novo protótipo, deu uma grana para ele desaparecer e tudo mais, mas tudo conversa, é claro, mais uma dessas lendas, né? Fica a história que será contada nesse filme Ford versus Ferrari, que será lançado no ano que vem, e espero que a gente tenha a mesma chance de vê-lo, de assisti-lo em 2019, porque deve ser um desses filmes que vão entrar, se for bem produzido. Eu vi 2 fotos apenas, me parece que a produção é bem legal, não é porque não ser, tem atores famosos, importantes. Vai entrar para aquela lista de filmes de automobilismo que a gente gosta, né? Grand Prix, Le Mans, com Steve McQueen, Rush, que conta a história, esse recente, do Lauda com o Hunt. Enfim, filmes muito bacanas de automobilismo, e eu espero que Ford versus Ferrari conte essa história com riqueza de detalhes, né? Que essa personalidade do Henry Ford II seja bem mostrada, do Ken Miles também, do Carroll Shelby, e que todo mundo possa conhecer melhor ainda essa história, tá bom? Amanhã voltamos com mais um GP às 10, e digam aí embaixo, assim que os youtubers falam, né? Embaixo nos comentários, inscreva-se no canal, dê um joinha, essas coisas todas, mas sobretudo digam o que vocês acham dessas histórias antigas, de corridas antigas, que de repente pode ser um caminho para esses vídeos também, ainda mais agora, nesse período em que a gente não vai ter Fórmula 1, a gente vai ter período de férias e tudo mais, né? De repente pode ser uma coisa bacana, e também um caminho para o blog, contar algumas histórias assim, porque vocês já devem ter reparado que o blog anda meio devagar, justamente por conta dessa concorrência absurda das redes sociais, e a gente acaba sem saber direito para que lado atirar para alcançar o público. Atirar, desculpem, péssimo gosto isso, não vou falar mais de atirar nunca, nesse momento que vivemos. Pode ser uma ideia, algo legal, contar essas histórias de corridas históricas, épicas, algumas lendas, enfim, né? Essa história de 66 é muito bacana, e fico muito feliz que vai virar filme, que vai para o cinema, tá bom? Bom dia para todo mundo, boa semana, né? Acabaram os feriados, semana curta, quarta, quinta e sexta só, mas estaremos aqui atentos sempre com historinhas, informações, opiniões sobre o mundo do automobilismo. Valeu, um abraço, tchau. Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tal um seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata? Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você.